Oi pessoal, tudo bem? Sou Samuel, sou aluno do professor Mariano, atualmente aluno de mestrado, e hoje eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, na frente da Academia Brasileira de Letras, e participando de um evento que eu tive a super oportunidade de participar. Só que hoje eu não vim aqui falar de literatura, eu vim aqui falar para vocês sobre um trabalho recente que foi submetido e que eu tive a gigantesca oportunidade de participar. Esse é um trabalho que é uma continuação de vários anos de trabalho do professor Mariano Souza e do grupo Física do Estado Sólido da Unesp de Rio Claro, que com relação ao parâmetro de Gruneisen. Começando, dando uma introdução, quando a gente pensa numa transição de fase, a gente pensa, por exemplo, na água. Quando a gente coloca ela no congelador, ela congela, solidifica e expande. A gente sabe que se a gente colocar uma garrafa de vidro com água no congelador, ela vai expandir e a garrafa vai quebrar. Acho que a maioria das pessoas já fez isso. E isso é chamado de uma transição de fase. A gente teve uma mudança nas características do material, variando um parâmetro de controle. Por exemplo, nesse caso, a temperatura. E uma grandeza termodinâmica, física termodinâmica, que captura essa transição de fase é o chamado parâmetro de Gruneisen efetivo. O parâmetro de Gruneisen efetivo, ele é uma grandeza termodinâmica, como eu disse, que incorpora algumas outras grandezas termodinâmicas, como por exemplo o calor específico e o coeficiente de expansão térmica. E ao passar por um regime crítico, que a gente chama, uma transição de fase ou ponto crítico, o parâmetro de Gruneisen efetivo apresenta uma assinatura. E o que seria essa assinatura? Ele apresenta um aumento expressivo ao passarmos por esse regime crítico. Isso é uma assinatura, uma característica de que o sistema que a gente está analisando passou por uma transição de fase, ou passamos perto de um ponto crítico. Só que, como eu disse, o parâmetro de Gruneisen é uma grandeza termodinâmica, ou seja, ele tem independências com a temperatura. E o grupo Física do Estado Sólido, coordenado pelo professor Mariano Souza, vem empregando esse parâmetro de Gruneisen nos mais diversos contextos, como, por exemplo, compartimentalização de proteínas em células, na expansão do universo, no ponto crítico da água, na transição metal isolante de Mott, entre muitos outros cenários no qual a gente pode empregar o parâmetro de Gruneisen. E é conhecido na literatura que a contribuição singular para o parâmetro de Gruneisen efetivo é a chamada razão Gruneisen, que é uma razão entre o coeficiente de expansão térmica pelo calor específico, ambos a pressão constante. Essa grandeza, chamada razão Gruneisen, é a responsável por esse aumento no parâmetro de Gruneisen efetivo. E essas duas grandezas, tanto o coeficiente de expansão térmica como o calor específico, podem ser escritas como derivadas da entropia. E o que é a entropia? A entropia é uma quantidade muito utilizada na física estatística e termodinâmica que encapsula as maneiras nas quais um sistema pode se organizar. E essas duas quantidades, a coeficiente de expansão térmica e o calor específico, incorporam derivadas da entropia. Ou seja, quando a gente entra num regime onde a entropia começa a aumentar, quando a gente aumenta, por exemplo, temperatura ou pressão, quando a gente varia esses parâmetros, essas grandezas capturam esse aumento na entropia, pois são definidas como a derivada. Só que a gente pode reescrever, por exemplo, o coeficiente de expansão térmica como uma derivada segunda da energia livre, em relação a, por exemplo, pressão e temperatura, que são parâmetros de controle que a gente pode variar no laboratório. E essa energia livre, ela está associada ao número de microestados, que a gente chama, que um sistema pode se organizar. E só que quando a gente entra nesse regime crítico que eu falei anteriormente, uma transição de fase ou ponto crítico, o número de microestados que um sistema pode assumir, esse número que ele pode se configurar, ele começa a aumentar bastante, porque bem no regime crítico, a gente não tem o estabelecimento de uma fase. Por exemplo, no caso da água, quando a gente está para transicionar de água para gelo, há uma coexistência entre água e gelo ali. Então, o número de estados acessíveis do sistema começa a aumentar. E isso é o que caracteriza esse aumento no parâmetro de Gruneisen e na razão Gruneisen, porque o número de microestados começa a aumentar e o coeficiente de expansão térmica captura esse aumento através das derivadas da energia livre. Só que, motivados pela seguinte pergunta: como ficaria esse parâmetro de Gruneisen para fenômenos genuinamente quânticos? Ou seja, fenômenos esses que acontecem em T exatamente igual a zero, como ficaria o parâmetro de Gruneisen para esse caso? Porque, como ele apresenta dependências com a temperatura, quando a gente não tem temperatura,
essa definição do parâmetro deveria ser alterada. E motivados por essa pergunta, o professor Mariano, em conjunto com o grupo de pesquisa Física de Estado Sólido, lá da Unesp de Rio Claro, e com outros colaboradores, fizeram a proposta de um parâmetro de Grüneisen, de uma razão Grüneisen, para fenômenos genuinamente quânticos, ou seja, T igual a 0 Kelvin, onde não mais incorporamos derivadas da entropia de Boltzmann-Gibbs, que é a entropia termodinâmica, a entropia clássica, e sim incorporamos derivadas da entropia de von Neumann. Entropia essa que é o análogo quântico da entropia de Boltzmann-Gibbs, essa entropia que eu falei anteriormente. E utilizando o modelo de Ising a campo transverso, o que é o modelo de Ising? O modelo de Ising é um modelo físico-matemático que considera a interação entre momentos magnéticos primeiros vizinhos, ou seja, estou aqui, eu vou interagir com o meu vizinho à esquerda, meu vizinho à direita, porque é o modelo de Ising unidimensional. Eu só interajo com os meus primeiros vizinhos. E a aplicação de um campo transverso, ou seja, se a gente tem, por exemplo, um momento magnético apontando na direção Y, vamos aplicar um campo magnético na direção X para tombar esses spins. Utilizando esse modelo esse que apresenta um ponto crítico quântico, o professor Mariano de Souza, junto com os colaboradores, mostraram que essa versão quântica do parâmetro de Grüneisen, ela também aumenta expressivamente conforme a gente se aproxima do ponto crítico. E um termo que a gente usa é que apresenta um comportamento do tipo divergente, tanto no corpo da entropia de Boltzmann-Gibbs, ou seja, considerando temperatura, como no corpo da entropia de von Neumann, ou seja, fenômenos quânticos. Ambas as entropias apresentam uma não analiticidade no regime crítico, e essa não analiticidade é refletida no parâmetro de Grüneisen, que incorpora derivadas dessa entropia. E como eu disse, a gente fala que o parâmetro de Grüneisen apresenta um comportamento do tipo divergente. Só que, na física, não existe nada que diverja. Divergir significa ir para o infinito, ou seja, o parâmetro de Grüneisen assume um valor infinito no ponto crítico. E a gente sabe que nada na física é infinito de verdade, não existe uma medida infinita. A física, por maior que seja o valor da medida, a física é finita, ela tem um fim, não é infinita. E baseado nessa indagação, o professor Mariano de Souza, juntamente com o professor Constantino de Sales, professor aqui do CBPF, aqui do Rio de Janeiro, fizeram a seguinte pergunta: bom, mas seria o parâmetro de Grüneisen divergente no corpo da entropia não extensiva, da entropia não aditiva, na verdade? Entropia essa que foi proposta pelo professor Constantino de Sales. Então, motivados por essa pergunta, eles começaram um trabalho que eu venho aqui contar um pouquinho sobre, onde, utilizando a entropia não aditiva, o professor Mariano de Souza, juntamente com o professor Constantino de Sales e outros colaboradores, um deles, inclusive, sendo eu, tive a grande oportunidade de participar, nós investigamos o parâmetro de Grüneisen no corpo da entropia não aditiva SQ, a qual incorpora o índice entrópico, que é um parâmetro, o qual leva o nome de índice entrópico Qzinho. Mas por que essa entropia não aditiva, o que ela tem de diferente da entropia de Boltzmann-Gibbs ou da entropia de von Neumann? Um dos pilares da termodinâmica e da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs é que a entropia deve ser uma quantidade extensiva, ou seja, ela deve escalar linearmente com o tamanho do sistema. Só que nesse regime crítico, qual eu falei anteriormente, a entropia de Boltzmann-Gibbs e a entropia de von Neumann deixa de ser extensiva, ela entra no regime de não extensividade. Só que no corpo da entropia não aditiva, o professor Constantino de Sales, juntamente com o colaborador, mostrou que para o modelo de Ising 1D a campo transverso, esse mesmo que o professor Mariano investigou e propôs o parâmetro de Grüneisen a 0K, para esse modelo específico existe um valor do índice entrópico Q, no qual a entropia não aditiva é extensiva no ponto crítico. E essa não extensividade da entropia de Boltzmann-Gibbs que eu comentei anteriormente essa não validade é o que causa esse comportamento divergente. Então, utilizando a entropia não aditiva com o valor correto para o índice entrópico Qzinho, a entropia não aditiva é extensiva no ponto crítico. Portanto, nós começamos a investigar o parâmetro de Grüneisen utilizando essa entropia não aditiva e o valor correto para o índice entrópico Q. E para a nossa surpresa, para a nossa felicíssima surpresa, vimos que o parâmetro de Grüneisen no corpo da entropia não aditiva, considerando o valor correto para o índice entrópico Q, esse parâmetro de Grüneisen a 0 Kelvin, ele é finito, ele é não divergente, ou seja,
é um parâmetro de Gruneisen que apresenta um valor finito, um valor que condiz com a realidade. Pois, conforme eu disse anteriormente, não existe nenhuma quantidade, uma grandeza física que seja infinita na realidade. E, utilizando a entropia não aditiva, a qual mantém a extensividade, ou seja, escala linearmente com o tamanho do sistema, ou, por exemplo, o número de momentos magnéticos que a gente tem no caso do modelo Diesel, utilizando o parâmetro de Gruneisen no corpo dessa entropia não aditiva, nós temos um parâmetro de Gruneisen não divergente. E isso é o que dá o nome ao trabalho, o Universally Non-Diverging Gruneisen Parameter at Critical Points. Sendo esse um super trabalho que eu tive a oportunidade de participar, e eu vim aqui contar um pouquinho dele para vocês. Esse trabalho me ensinou, fazer parte desse trabalho me ensinou muitas coisas, tive muitas oportunidades, foi muito legal. E eu vim contar um pouquinho aqui para vocês na frente da Academia Brasileira de Letras, falando um pouquinho de literatura, física, falando das coisas legais, né? Então, no mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo. E até breve.